Olá, eu sou o professor André de Bois e vou ver com vocês a disciplina de Tópicos Especiais em Computação 9, que nesse semestre é sobre programação funcional, que é um paradigma de programação. Eu deixei o vídeo aqui no cantinho para quem não conhece ver a minha cara, mas acho que a gente já passou por isso, vou tirar então esse vídeo. Então, a disciplina de Tópicos Especiais em Computação, ela é uma disciplina para ver tópicos diferentes, né, de coisas que não são geralmente estudadas no nosso curso. Ela é uma disciplina que é geralmente 4 horas por semana, e com esse calendário de 12 semanas, então ela ficaria 6 horas por semana, 6 horas aula por semana. A gente tinha marcado inicialmente um encontro síncrono toda terça às 13h10, e, bom, para essa primeira aula, como o encontro síncrono era apenas para passar o plano de ensino para vocês, eu resolvi fazer um vídeo. E, na verdade, é o seguinte, essa disciplina acabou tendo muito mais aluno do que o esperado inicialmente. A gente está com 60 alunos nessa turma. E a princípio eu tinha pensado em passar os conteúdos para vocês por vídeo, né? E depois fazer um encontro síncrono para tirar dúvidas, mas eu acho que com 60 alunos isso vai acabar ficando um pouco difícil. Então, por enquanto, vamos manter esse encontro marcado nas terças, mas eu vou avisar para vocês antes quando ele realmente for acontecer. Vamos tentar então fazendo vou passar para vocês as aulas por vídeo, exercícios, etc. E a gente pode usar os fóruns do Moodle para tirar dúvidas. Vamos ver como isso vai funcionar e eu posso marcar depois outros encontros síncronos para a gente conversar ao vivo, tá? Então, a princípio, por enquanto, a gente não vai ter os encontros síncronos, eu vou avisar para vocês quando eles ocorrerem, mas reservem esse horário inicial aí das terças às 13h10. Os pré-requisitos da disciplina são programação, né, sistemas discretos e lógica. Depois eu vou conversar com vocês o porquê desses pré-requisitos, tá? Então a gente tem aqui a ementa da disciplina. Bom, o objetivo da disciplina é estudar programação funcional, que é um paradigma de programação. O que a gente vai fazer é ver rapidamente um histórico, como surgiu esse paradigma e as linguagens de programação funcional, e a linguagem Haskell, que é a linguagem que a gente vai estar usando nesse semestre. E depois eu vou apresentar para vocês algumas características, né, que são importantes para a programação usando linguagens funcionais em geral e também a linguagem de programação Haskell. No caso, a gente vai estudar bastante a estrutura de dados listas, funções de alta ordem, classes de tipo, polimorfismo de tipos, tipos algébricos e mônadas. Essas coisas eu vou conversar com vocês logo adiante. Uma coisa importante que tem aí na ementa é que a gente vai desenvolver projetos de programação, né? Na verdade, são 2 projetos de programação e eu vou falar mais adiante um pouco sobre eles. Então, como objetivo, qual é o objetivo da disciplina, né? O que é um paradigma de programação? Um paradigma de programação é uma maneira de tu modelar o mundo real para que tu consiga implementar o código que resolva algum problema. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Vocês já estudaram linguagens imperativas procedurais lá, como C, por exemplo. Estudaram linguagens orientadas a objeto, talvez. Não sei se todo mundo estudou, mas são maneiras de tu organizar o teu código e modelar o mundo real para tu conseguir resolver algum problema, né? Então o objetivo da disciplina, na verdade, é permitir que vocês consigam resolver problemas usando esse paradigma que é um pouco diferente dos outros paradigmas, o paradigma de programação funcional. Como é que vão funcionar nossas aulas, então? Eu vou apresentar o conteúdo para vocês por vídeo. Vou postando os vídeos no Moodle toda semana, geralmente ali segunda, terça, no máximo quarta, e vocês vão ter listas de exercício para resolver, e vocês vão ser avaliados por essas listas de exercício. Além disso, vão ter dois trabalhos, né? 2 trabalhos de programação. Um primeiro trabalho que é mais simples, né? Quando vocês estiverem no estágio inicial da linguagem, um trabalho mais complexo no final, para a nota final, que vai ser um jogo, tá? Aqui estão os conteúdos da disciplina, mas eu vou conversar com vocês sobre eles agora olhando
o cronograma, né, da disciplina. Então, na primeira semana é essa apresentação da disciplina, estou apresentando para vocês o programa, e amanhã eu vou postar para vocês um vídeo que é uma introdução à programação funcional, certo? Então esse seria o primeiro conteúdo. Uma outra coisa que vocês têm que fazer essa semana, que é uma atividade, é instalar o compilador GHC da linguagem Haskell, que é a linguagem que a gente vai estar estudando nessa disciplina, e quando tu instala ele, ele também vem um interpretador chamado GHCI, e é esse interpretador que a gente vai usar para resolver os problemas de aula. Então essa semana é um pouco mais simples, né? O que eu espero é que vocês vejam esses vídeos e entendam um pouco a respeito do que é o paradigma de programação funcional e tenham no final dessa semana o compilador instalado. A partir da próxima semana, então, a gente começa a estudar a linguagem mesmo. A ideia é que eu vou passar para vocês listas de exercícios toda semana e vocês vão ter que resolver esses exercícios e isso vai ser parte da avaliação de vocês final da disciplina que eu vou explicar mais adiante. Então, na segunda semana de aula, a gente começa a ver os tipos básicos da linguagem, né? Que são, são os tipos que a gente possui na maioria das linguagens de programação, como int, booleanos, etc. Mas em Haskell a gente tem algumas coisas mais complicadas que a gente vai começar a olhar. Além disso, a gente, obviamente, é uma linguagem de programação funcional, então o principal conceito dessa linguagem é funções. Então a gente vai começar a ver na primeira semana como implementar funções em Haskell, e um assunto muito importante que a gente vai ver também na primeira semana é como resolver problemas, criar funções usando recursão, né? Recursão é uma coisa, um conceito muito importante de programação funcional, porque muitas coisas que a gente faz, por exemplo, com loops em outras linguagens, a gente acaba fazendo com recursão em Haskell. E além disso, a gente vai estudar um outro tipo de dados que é muito usado em Haskell, que é um tipo de agrupamento chamado tuplas. Na terceira e na quarta semana, então, a gente começa a estudar um assunto que a gente vai usar bastante, que vai ser o assunto também do primeiro trabalho de vocês, que é o assunto listas, né? A estrutura de dados lista. A estrutura de dados lista ela é interessante trabalhar, porque quando a gente estuda esse conceito, a gente acaba aprendendo várias características da linguagem Haskell, inclusive como lista é uma estrutura de dados definida por indução, qualquer problema em cima de listas a gente tem que resolver usando recursão. Toda vez que a gente vai percorrer uma lista, a gente vai estar trabalhando com recursão. Então é importante que a gente reforce bem esse conteúdo, faça bastante exercício em cima disso, até para a ideia de recursão ser reforçada para vocês. Então isso que a gente vai trabalhar na terceira e na quarta semana. Na quinta semana a gente começa a ver aspectos mais avançados da linguagem, como por exemplo funções de alta ordem, que são funções que podem receber funções como argumento, e um tipo de polimorfismo que tem em Haskell, que é o polimorfismo de tipo. São tipos polimórficos. São funções que solucionam problemas para mais de um tipo diferente. Isso é parecido com os tipos genéricos de Java. Na sexta semana eu vou passar então para vocês o trabalho 1 da disciplina. O trabalho 1 da disciplina ele é um trabalho em cima de listas. Então o conceito de listas tem que estar bem resolvido na cabeça de vocês. Bom, na sétima semana a gente começa a estudar tipos algébricos. Tipos algébricos, basicamente, a gente vai usar para definir estruturas de dados. As listas que a gente viu antes, elas podem ser definidas usando tipos algébricos. Tipos algébricos podem ser usados para definir, por exemplo, árvores, que a gente vai trabalhar bastante. Então, a gente consegue construir tipos novos para a linguagem usando os tipos algébricos. Na oitava semana a gente vai ver entrada e saída, o que é uma coisa interessante, porque a gente está vendo entrada e saída somente na oitava semana. Eu tenho uma história longa para contar a respeito disso, vocês vão entender o porquê disso mais adiante. Na semana nona a gente vai estudar
compreensões de listas, que é uma maneira de tu trabalhar com listas usando uma notação parecida com a de teoria dos conjuntos, aqueles compreensão de conjuntos, né? Quando a gente consegue fazer operações em cima de elementos de conjuntos, a gente usa uma notação parecida para trabalhar em cima de listas. E a gente também vai ver a ideia de type classes, que é uma forma de fazer sobrecarga de operadores em Haskell. Na 10ª semana, então, eu vou passar para vocês o trabalho final da disciplina, que é basicamente implementar em Haskell um jogo em modo texto. Na 11ª semana, então, a gente vai ver mais conceitos avançados, corrificação de funções, composição de funções e lazy evaluation. A ideia de composição de funções é permitir tu decompor o problema e reconstruir uma função através da composição de outras funções. Isso é uma coisa que vocês estudam em sistemas discretos. E lazy evaluation é uma maneira de... é a forma de passagem de parâmetro do Haskell, que a gente vai conversar sobre isso na próxima aula dessa semana. E na 12ª semana a gente vai ver alguns recursos avançados da linguagem, que eu ainda não preparei essa aula, mas eu acredito que a gente vai trabalhar provavelmente com paralelismo. A avaliação da disciplina, que eu aposto que vocês estão todos preocupados com isso. A gente vai trabalhar com 2 avaliações. A primeira avaliação, 50% da nota vem dos exercícios da primeira até a 6ª semana, e o outro 50% dessa primeira avaliação vem do trabalho 1, que é aquele trabalho feito em cima de listas, e a avaliação 2 50% dela são os exercícios da semana 7 até 12, e os outros 50% são o trabalho final da disciplina, e a média final é a média aritmética entre essas 2 avaliações. Quanto à bibliografia, né? Eu vou adotar esse livro, Learn You a Haskell for Great Good, que é um livro que está disponível de graça. Ele tem a versão em inglês disponível e também tem uma tradução disponível. Ele tem a maneira que ele apresenta o conteúdo, a ordem é um pouco diferente da ordem que eu vou usar em aula, mas tá todo o conteúdo ali. Um segundo livro que tem disponível é o segundo da lista básica, é o Real World Haskell, que também é em inglês, e é um livro também que está disponível de graça. E o terceiro livro é um livro em português, que esse não está disponível de graça, que é Haskell, uma abordagem prática. Eu vou tentar fazer todas as aulas autocontidas, certo? Vou fazer os vídeos e vou passar os slides com o texto básico para vocês, e vou estar tirando dúvidas através de fórum e também através dos encontros síncronos. Mas eu acredito que os slides tenham todo o conteúdo necessário para que vocês consigam resolver os exercícios e fazer os trabalhos. Aqui tem uma lista de leitura complementar e é mais ou menos isso, então, o que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Além disso, não esqueçam, nessa semana ainda eu vou passar mais um vídeo que vai fazer uma introdução sobre o assunto, explicar o que é os principais conceitos sobre programação funcional, e a atividade de vocês dessa semana, não esqueçam, vocês vão começar leve. A atividade principal de vocês é ter o sistema do Haskell funcionando. Mais informações sobre isso estão ali no Moodle da disciplina. Então era isso por hoje, um abraço e até mais.